Ontem nós mostramos aqui no DF no ar que não tá fácil fazer compras no supermercado, não foi? Você lembra, né? E nas padarias? A situação não tá melhor não. Você que me assiste da padaria todo dia, beijo pra você, sabe do que eu tô falando. Tivemos uma alta recorde na cotação do trigo de mais de 46% desde o início da guerra na Ucrânia. E aí sobrou até pro nosso pãozinho de cada dia. É a maior cotação em 14 anos. A Maíra Guedes vai contar pra gente agora como é que tá o preço do quilo do pão francês e do pão de sal aqui no DF, que subiu muito, a gente já sabe. Mas a gente tá falando de quanto, Maíra? Bom dia. Mas antes eu queria dizer que eu queria estar aí, sentindo esse cheirinho de pão. Eu sou apaixonada por uma padaria, por um pãozinho e por um cafezinho. Manda beijo pra todo mundo e traz pão pra gente, amiga. Ó, pedindo pão, hora dessa. Quanto foi de aumento aí, Maíra? Vou fazer melhor, viu? Eu vou deixar essa notícia do aumento para daqui a pouquinho, que é a notícia que dói mais, né, Neila? Mas eu vou fazer mais. Vou sentir o cheirinho por você, vou tomar um cafezinho por você, comer o pãozinho francês que tá quentinho, o cheiro aqui tá espetacular. E levo sim depois para vocês aí na redação, tá bom? Bom dia para você, bom dia para quem tá acompanhando a gente aqui no DF, no ar, na padaria, mostrando que mais um aumento, né? Mais um produto para pesar no nosso bolso e dessa vez aquele produto que quase ninguém fica sem, que é o pãozinho francês, o pãozinho de sal, que todo mundo acorda cedo, a primeira coisa que faz depois de lavar o rosto é vir à padaria, comprar o pãozinho, levar para casa para comer ali com manteiga, para tomar com um cafezinho preto. Pois é, esse pãozinho aumentou também, reflexo da guerra, né, que a gente está tendo na Rússia, na Ucrânia. Eu vou pedir para o Hernando Nunes mostrar para a gente, tá bem ali, ó, o preço do pãozinho francês, o quilo R$17,99, aumentou R$1 nesses últimos dias, um repasse que, de acordo com os proprietários de padaria, Neila, não foi feito de acordo com o preço da saca da farinha de trigo que eles estão comprando, viu? Eles estão comprando essa saca de farinha de trigo que vem da Argentina. E para a gente explicar um pouquinho por que esse aumento. A gente está tendo a guerra na Rússia e na Ucrânia. Esses dois países são grandes fornecedores de farinha de trigo. Para a gente ter uma ideia, a Rússia é responsável por 28% do abastecimento mundial. Só que como lá o abastecimento está precário por causa da guerra, a Argentina, que também produz, acabou sendo muito procurada. Isso fez o preço da saca do farinha de trigo na Argentina subir, e a farinha de trigo da Argentina é a que muitos empresários, donos de padaria aqui do Distrito Federal compram, e isso já é um reflexo, viu? A gente vai conversar com o Peniel Queiroz, ele que é o dono dessa padaria que nós estamos aqui na Asa Sul. Peniel, muito bom dia. O preço da saca da farinha de trigo aumentou bastante para vocês, né? Aumentou e já tem um novo reajuste já anunciado para a semana que vem, né? Agora, a gente está vendo ali um aumento de R$1 para nós, consumidores. Eu queria que você explicasse como é que está essa relação, quanto que está a saca de farinha de trigo, de quanto foi o reajuste para vocês e quanto, de fato, que foi repassado para a gente. Bom, com a grande maioria dos empresários que eu converso, né, a grande maioria não fez o reajuste conforme a farinha, né? Para nós aumentou 8% a farinha nesse último mês. E nós só repassamos um aumento de 4%, né? Então, se nós tivéssemos repassado todo o reajuste que foi feito, o pãozinho francês não estaria R$17,99, estaria próximo dos R$20. Ou seja, seria mais pesado, mais salgado para a gente, seria, né? Mais salgado. Agora, isso também, Peniel, já refletiu até na venda do pão, né? As pessoas vieram aqui, viram que aumentou e deixaram de comprar o pãozinho francês? No mês de março já estamos com a queda no pão francês de 6% a 7%. Em média, né? E o que vocês têm feito para poder balancear isso? Porque com a queda do pão francês, teoricamente, tem que balancear as contas, né? Porque não foi repassado tudo para o consumidor. Vocês perceberam que aqui na padaria também houve procura por outros produtos que não aumentaram de preço? Sim, claro. A grande realidade é que o empresário panificador hoje que quer viver somente do pão francês, ele não sobrevive, né? Nós tivemos que investir numa área de lanche para poder ter um espaço melhor para o cliente. Investimos em pizza para poder ter uma diferenciação e suprir aquela falta da entrada do pão francês, né? Perdemos no pão francês, estamos investindo em outras áreas para poder levantar a venda da loja novamente. E mesmo com essa balança, com esse equilíbrio, Peniel, é descartada a possibilidade de não repassar mais um reajuste para o consumidor final do pãozinho francês? Com o próximo reajuste que vai vir é meio impossível, né?
porque o pão francês é o que menos dá margem em nenhuma panificadora. E nós repassamos só metade do que é repassado para nós, já nos onera bastante na nossa folha, né? Já fica difícil pagar aluguel, conta de luz, água, e sem repasse do preço do aumento fica complicado para o panificador. Perfeito. Penel, muito obrigada pela sua entrevista. Agora, Neila, olha só, eu falei que eu ia levar o pãozinho. A gente vai ter que fazer um sorteio aí, porque eu vou reduzir um pouquinho essa quantidade do pão para levar, porque diante do preço a gente tem que economizar, né? Ele já está falando aí que está tomando prejuízo. Para o cliente dele não levar o prejuízo, a gente não pode aumentar esse prejuízo. Agora, sabe você que para fazer parceria com esse pãozinho, a gente gosta do quê? Do cafezinho de todo dia e do dia todo, né? Ele também subiu de preço com essa guerra. Como é que fica essa dupla então, Maíra? Olha, se fosse só essa dupla, a gente ainda tentava dar um jeito com as substituições, Neila, mas todos os acompanhamentos ali do nosso cafezinho diário, do pãozinho francês, eles sofreram esse aumento. A gente está falando do café, que teve uma alta absurda nesse último ano, olha só, cresceu quase 54% o preço do saquinho de café, aquele que a gente compra no mercado, né? E isso prejudica bastante porque, né? É aquela combinação diária, pãozinho com café. Agora, os acompanhamentos do pãozinho também aumentaram de preço. A gente tem a margarina, que é muito utilizada nesse mesmo período, nesses últimos 12 meses. Aumentou 25%. Nós tivemos também o açúcar, que acompanha o cafezinho, com um aumento de 44%. E aí a gente vem para as manobras que o governo vem fazendo para tentar reduzir um pouquinho esses aumentos, ou então para o impacto ser menor para nós, consumidores finais. O que acontece? A gente teve a alíquota zerada de alguns alimentos. Dentre esses alimentos, nós temos aqueles que compõem o café da manhã. Nós tivemos a alíquota do café reduzida, da margarina, do queijo, do macarrão, do açúcar e também do óleo de soja. Agora, com relação ao café, é bom a gente fazer uma observação importante. Quando a gente fala da alíquota zerada, é aquele preço, né, aquela taxa que nós pagamos de imposto para os produtos que entram aqui no país. O café, na maior parte, é produzido aqui no Brasil. Então, a alíquota do café é 9%. Não vai ter um impacto tão grande no nosso bolso, porque a gente vai continuar pagando caro pelo café. A gente mostrou ontem aqui no DF no ar que um saquinho de café de meio quilo está custando no mercado uma média ali de R$20, portanto, está muito caro. Agora, com relação aos outros produtos, a gente sim pode sentir os efeitos dessa redução ou então a estabilização desse preço nos próximos meses, não é algo para agora. Agora, quem explica isso para a gente melhor, como é que vai ser esse reajuste, como é que esses produtos vão fazer a diferença para a gente, com uma entrevista que nós fizemos com um economista, e é isso que a gente confere agora. A proposta do governo de zerar as alíquotas de importação é muito bem-vinda, porém ela tem um efeito limitado e que não vai ser verificado agora no curto prazo, né? O governo está propondo zerar a alíquota de alguns produtos como o macarrão, o café, o óleo de soja, o açúcar e o queijo, né? No caso do macarrão, pode ser que a gente tenha alguma diferença mais relevante, principalmente porque mais da metade do trigo que a gente consome aqui no Brasil é produzido fora. Então, se a gente tem uma diminuição nessas alíquotas, a gente também vai ter uma diminuição final nos preços, né? O problema é o seguinte, nos próximos meses a gente vai começar a sentir esses efeitos, mas infelizmente isso não vai interferir nos preços que nós estamos pagando agora, né, nos produtos dos restaurantes, na padaria, nos supermercados, porque essa produção que está aqui foi comprada com as alíquotas de importação que eram vigentes. Então, nos próximos meses pode ser que a gente tenha um impacto positivo sobre a inflação e sobre os preços desse produto, porém não tão relevante como a gente gostaria, né, para trazer a inflação para uns níveis um pouco mais baixos. E o salário mínimo, R$ 1.212, a conta não tem como fechar.